sur les différentes plateformes, les différents réseaux, médias sociaux. Soyez bénis, soyez les bienvenus. N'oubliez pas de partager, d'envoyer à vos amis, d'envoyer à la famille, de le mettre en statut WhatsApp, statut Facebook, sur Snapchat, sur Instagram, partout. Bon, je fais pas la pub, mais vous savez déjà. On sait que vous êtes connectés, alors on est obligé de se connecter aussi. Parce que ce message doit vous atteindre, peuple de Dieu. Ce message doit vous atteindre. Alléluia. Alors, évangélisons. Amen. Évangélisons. Utilisons la technologie pour évangéliser, pas pour aller se souiller. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Et je vais prier pour le serviteur du Seigneur. Et soyez bénis et recevez les salutations de notre bien-aimé Bishop Gina et de toute l'équipe qui est en France avec le Seigneur Archevêque Rudy, le Bishop Marie et le Seigneur Pasteur Levelt et toute l'église, l'Assemblée du Mont de Sion. Au nom puissant de Jésus, nous vous saluons. Et toute l'église de l'Assemblée Révolution Gospel vous salue également. Alléluia, peuple de Dieu, on dit un grand shalom, shalom. Alléluia, béni soit le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Amen. Seigneur. Nous sommes unis malgré la distance. Il y a l'amour entre nous, c'est l'amour de Christ qui nous unit. Nous sommes un, comme dit ce merveilleux cantique, nous sommes un dans un lien d'amour. Je vais prier pour rendre gloire à Dieu et pour qu'il puisse utiliser puissamment son serviteur qu'il va venir porter la parole. Éternel Dieu Tout-Puissant Père, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons être, Seigneur, dans la révérence. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer, Seigneur mon Dieu. Nous voulons t'adorer pour ce que tu es. Et tu es Dieu, tu es le Créateur. Nous remettons, Seigneur mon Dieu, la parole qui sera portée en ce matin par ton serviteur, le pasteur Maxime, entre tes mains. Seigneur, que lui-même, Seigneur, soit complètement effacé, qu'il diminue et que ce soit toi, Seigneur, qui croisse en lui et que, Seigneur, tu puisses le purifier, le sanctifier au nom puissant de Jésus, que tu puisses le revêtir, Seigneur, de ce manteau, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus et que tu le remplisses de ton huile, que tu le remplisses de ton vin, Seigneur, de ton pain, cette manne céleste, Seigneur, que tu vas nous donner au travers de ton serviteur. Seigneur, que nos cœurs soient disposés à la recevoir et je le crois, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, avec, Seigneur mon Dieu, ton Saint-Esprit, nous allons être bénis en ce matin par ta parole. Seigneur, bénis là encore ta parole, Seigneur mon Dieu, qu'elle puisse bénir tous ceux qui sont présents et tous ceux qui sont en train de se connecter et tous ceux qui verront plus tard, Seigneur mon Dieu, ce message. Bénis-les, visite-les, touche-les, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je remets ton serviteur, que tu puisses le conduire, Seigneur mon Dieu. Mets les mots dans sa bouche, remplis-le de toi et que tu sois élevé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois élevé, Seigneur. Amen. Alléluia. Je bénis le peuple en ce matin dans l'amour et la grâce du Seigneur Jésus. Aleluia. Eu abençoo o povo nesta manhã, na graça do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas retrouvé à cette place. Já faz tempinho que eu não me encontrei mais aqui. Mais gloire soit rendue à Dieu Mas glórias a Deus de ce que je puisse aujourd'hui me présenter à vous pelo fato de eu poder estar aqui e me apresentar pour diante pouvoir de apporter un vocês message para trazer uma mensagem qui, je l'espère, édifiera E eu espero chacun ici présent que vai edificar cada de vocês pour aqui la gloire hoje de du manhã, Seigneur Jésus. para a glória do nosso Senhor Jesus. La Bible nous dit, frères et sœurs, que A la Bíblia- connaissance enfle. A Bíblia nos diz que o conhecimento está se enchendo. Donc c'est une bonne chose pour toi et pour moi de Então- recevoir l'instruction, Então é uma boa coisa para você e para mim receber a instrução. d'être éclairé par la grâce de De Dieu. estar esclarecido pela graça de Deus. C'est important É importante. parce que sans la connaissance, Porque dit la Bible, sem o conhecimento, diz a le Bíblia, peuple, o povo périt. perece. tu penses Você pensa faire le bien, t'on que está dit fazendo bem, qu'en réalité tu fais ora mal que na devant Dieu. realidade você está fazendo tudo errado na face Et do il Senhor. te faut savoir avec E você tem que saber la parole que com a que tu palavra reçois,
que você recebe, l'instruction que tu a reçois. instrução que você recebe. Il te faut savoir comment tu te positionnes Você devant tem que Dieu. saber como se posicionar diante de Est-ce que Deus. tu gardes la parole Será que você guarda a palavra et tu la mets en pratique? e você coloca em prática? Ou est-ce que tu prends la parole, Ou você pega a palavra tu l'as entendue, e você ouviu et ela comme dit l'expression, e como diz a c'est expressão, rentré par l'oreille gauche entrou na orelha pour no sortir ouvido par la droite. esquerdo para sair no ouvido Tu as direito. entendu Você escutou et tu es reparti d'ici e você saiu daqui sans que la parole n'ait produit sem que quelque a chose dans palavra ton não cœur. tenha produzido algo no seu coração. Il faut faire attention, frères et Temos que sœurs, avec tomar ce que vous cuidado, irmãos e recevez irmãs, dans le nom de Jésus. Com aquilo que você recebe em nome do Senhor Jesus. Donc en ce matin, Então, nesta manhã, le titre o título du message que nous da allons aborder mensagem portera sur la vie que nós chrétienne, vamos trazer aqui é sobre a vida cristã. une course. É uma corrida. Alléluia. Amém? Donc avant de rentrer dans le sujet, Então, antes de entrar no assunto, quand on regarde notre propre vie à quando chacun, olhamos a nossa própria vida, on est tous les jours en train de courir. estamos sempre correndo. Courir après le temps. Correndo atrás do On tempo. n'a jamais suffisamment de temps Nunca temos tempo pour pouvoir accomplir ce qu'on aimerait para poder faire. cumprir aquilo que a gente quer fazer. Alléluia. Aleluia. Tu regardes aujourd'hui, tu te Você dis que tu olha dois hoje accomplir telle e œuvre. você diz que você tem que cumprir tal obra. Tu es lancé dedans, il y a un imprévu qui arrive. Você se lança e tem algo um imprevisto que Tu acontece. stops ici pour E você para commencer aqui là. para poder começar ali. Et quand tu termines E quando você ici, termina ali, eh ben, il y a un frère, il y a tem une sœur, irmão, uma irmã, il y a papa, il y a tem maman a qui ont mãe, tem besoin um de pai toi. que precisa de você. Il y a toujours quelque chose Sempre à tem faire. algo para fazer. Alléluia. Aleluia. Donc, quand on Então, lit la parole de Dieu, quando lemos a palavra de Deus, la parole de Dieu compare la vie chrétienne à une course. a palavra de Deus é comparada com uma corrida. En d'autres termes, Em outras palavras, chrétien o cristão est un athlète. é um atleta. Le chrétien, c'est une O personne cristão qui é fait uma du pessoa sport. que fait du se sport. exercita, que faz Aleluia. esporte, Mais pas à la façon du mas não da monde. maneira do mundo. Lorsqu'on regarde dehors, Quando olhamos lá fora, il est facile de é muito repérer fácil de ver les athlètes os atletas qui ont l'habitude que têm o hábito de courir. de correr. Il y a une différence entre eux et les existe uma athlètes du diferença dimanche, entre eles e os atletas do qu'on va appeler domingo, des amateurs. que vamos chamar eles de amadores. L'athlète confirmé O atleta confirmado sera, frères et sœurs, vai dans une estar condition numa physique condição física qui se verra que extérieurement. nós vamos ver isso Et lorsqu'il exteriormente. commencera à courir, E quando ele vai começar a il correr, sera endurant, ele vai ser uma pessoa il que sera ele performant, vai ser performante. il pourra Vai ter uma courir performance. sur des Ele kilomètres. pode correr Des em vários quilomètres. quilômetros e Tandis quilômetros. que Ora que l'athlète amateur, o atleta amador, l'athlète du dimanche, o atleta do domingo, il va se préparer. ele vai se preparar. Et à peine commencer la E course, nem sequer começou a il correr. sera essoufflé Ele vai estar ali todo sem poder nem conseguir et il va respirar. E ele abandonner. vai abandonar. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il n'a pas la même Porque ele não préparation tem a mesma preparação. que celui qui est professionnel, que celui qui est para com confirmé. aquele que é profissional e aquele que é J'aimerais confirmado. vous dire, frères et Eu sœurs, quero vos dizer, povo amado, qu'il en est de même pour le que é a chrétien. mesma coisa para com cristão. On voit qui est un Nós chrétien vemos confirmé aqueles devant que são cristãos Senhor confirmados diante do Senhor. et qui est un chrétien du E dimanche, quem é o cristão do domingo? un chrétien amateur. Cristão amador. Alléluia. Aleluia. Mais, comme je dis, Mas como eu falei, la vie chrétienne est une course. a vida cristã é uma corrida. Et j'aimerais qu'on puisse régler quelque chose E ce eu queria que a matin gente pudesse regularizar algo nesta manhã, pour que le peuple puisse bien comprendre para que o povo possa entender que bien qu'on parle de course, que mesmo que nós estamos falando de corrida, le frère Maxime ne parle pas o irmão, o pastor Maxime ne parle pas não está falando de compétition de entre chrétiens. competição entre cristãos. Alléluia. Aleluia. Donc je veux que tu regardes ton voisin, ta Então eu voisine quero que assise à você côté de olhe toi o teu vizinho e a tua vizinha que está ao teu lado et que tu lui e dises que você possa lhe dizer de la part du Seigneur, da parte do Senhor: je ne suis pas eu não sou, en compétition eu não avec estou toi. em competição com você. Alléluia. Aleluia. Donc ce que je veux dire, E o que eu quero dizer
c'est que nous courons tous é que nós estamos correndo, de todos façon correndo, de individuelle, maneira individual, parce que le salut est porque individuel. a salvação é individual. Mais Mas il faut savoir nós temos que que saber que dans l'église, dans na l'assemblée igreja, où nous sommes, na assembleia onde nós estamos, tu ne seras pas l'unique você vainqueur. não será o único vencedor. Est-ce que tu me suis ce Você está matin? entendendo nesta manhã? J'invite le peuple Eu vou convidar o dans un tout povo premier passage. aqui na primeira passagem. Nous sommes toujours dans l'introduction Nós estamos ainda na introdução, povo amado, au livre de Romains, no livro de au Romanos, chapitre 12. capítulo 12. Que le peuple puisse comprendre ce qui Que est o povo dit ce matin. possa entender o que está sendo dito nesta manhã. Romains 12, Romanos, capítulo 12. nous prenons la lecture à partir du verset 4. E nós vamos começar aqui a leitura Il est écrit, no versículo 4. car nous avons plusieurs membres Porque nós dans un temos seul corps vários membros num corpo só. et que tous les membres n'ont pas la même fonction. E que todos os membros não têm a mesma função. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, Então nós que somos muitos, nous formons un seul corps en Christ. nós formamos um só corpo em Cristo. Et nous sommes tous membres les uns des autres. E nós somos membros uns dos outros. Alléluia. Aleluia. En d'autres termes, Em outras palavras, nous sommes tous ici présents, nós estamos aqui todos mais presentes, tous ensemble, nous ne formons mas todos juntos qu'un seul corps, nós formamos um corpo só, le corps de Christ. o corpo de Cristo. Et à la tête de ce corps se trouve le Seigneur Et- Jésus E na lui-même. cabeça desse corpo está Jesus Cristo ele próprio. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Que si jamais tu rentres dans le royaume Se você entrar no reino, et que tu es le premier à franchir la e porte, que você pode ser até o primeiro a tu entrar ne por essa pourras pas te porta, retourner você não vai poder mais voltar atrás. et compter tous ceux et celles qui arrivent E contar todos aqueles que estão en chegando. disant, ma sœur Nerta, Ô, minha irmã Nerta, je suis arrivé le premier dans le eu royaume. cheguei primeiro no reino. Tu ne pourras pas être dans cette fierté, Você dans não cet pode orgueil, estar nesse orgulho, parce que c'est un seul corps porque é um corpo só qui sera victorieux que vai devant le ser Seigneur. vitorioso diante do Senhor. Alléluia. Aleluia. Et la Bible nous dit E a bien, Bíblia nos diz, dans le passage que nous venons de aqui lire, nessa passagem que nós acabamos nous de sommes ler, tous membres nós somos todos membros les uns des autres. um dos outros. Est-ce que le peuple a compris quelque Será chose que o dans povo ça ce entendeu alguma matin? coisa nesta manhã? Je vais essayer d'imager Eu ça vou pour vous. tentar de criar uma imagem para vocês entenderem. Lorsque je regarde le frère Bellhomme, Quando eu olho aqui o irmão Belome, on va dire que je suis l'œil eu posso dizer que eu sou o olho gauche du frère o Bellhomme. olho esquerdo do irmão. Le frère Bellhomme est O mon bras irmão droit, é o meu braço direito. tout comme la sœur Clarisse est Como mon a pied irmã gauche. Clarice também Nous é sommes meu tous pé membres les esquerdo. uns Nós des somos autres. todos membros Ce uns qui dos veut dire outros. que, en Isso tant quer qu'église, dizer que em outras La igrejas, force de l'église, que a força da igreja c'est d'être tous é de ensemble. estarmos todos juntos. Parce que si tu agis Porque se individuellement, você agir de maneira il n'y a individual, pas de corps de Christ. não existe corpo de Cristo. Le corps de Christ O corpo de a Cristo besoin de tout le monde, precisa de todos os membros. chacun des membres, Cada dos pour pouvoir membros fonctionner para poder correctement. funcionar de maneira correta. Alléluia. Aleluia. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Que le pasteur ne peut pas tout faire. Que o pastor não pode fazer tudo. À moi tout seul, je ne peux pas Eu représenter le corps de sozinho Christ. não Apprendre apegar dans... precisa Non. de vocês. Não é Mais dis isso. ça. Tu te trouves Não dans le... importa Mon do frère, ma cotovelo. soeur, Ô, meu irmão, minha irmã. l'essentiel, O essencial c'est de é de rentrer dans le entrar royaume. no reino. Et à partir du moment E que a tu as partir do atteint cet momento que objectif, você chegou até esse objetivo, la parole nous dit a palavra nos diz que tu recevras que ta você vai récompense. receber a tua recompensa. Alléluia. Aleluia. Nous rentrons dans le message. J'invite Vamos entrar aqui na mensagem. le peuple dans le livre de Matthieu Vamos no livro de Mateus, povo de à Deus, partir du chapitre 24. a partir do capítulo 24. Nous allons aller pas à pas. E nós vamos vir passo a passo. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 36. Vamos pegar a leitura a partir do versículo 36. 36? 36. 36, merci. Matthieu 24, 36. Mateus 24, 36. Il est écrit pour ceux qui est du jour.
et de l'heure. Personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Alors pourquoi je prends ce verset? Por que eu peguei esse versículo? C'est pour te dire quelque chose de É simple. para vos dizer algo de muito simples. En tant que chrétien, mon frère, ma sœur, Como cristão, meu irmão e irmã, comme l'indique le titre, como está indicado aqui o la vie título, chrétienne, une course, a vida cristã é uma tu es corrida. trouvé en Você action. se encontra em ação. Tu es trouvé en mouvement. Você se encontra em movimento. Et ta course, mon frère, E ma a sua sœur, corrida, meu irmão, minha irmã, tu te dois de la você commencer tem que começar ela et de bien la terminer. e terminar ela também. Il ne s'agit pas d'un sprint. Não se trata de um sprint. Un sprint, c'est quoi? Um sprint o que é? C'est ce que l'on appelle un É aquilo que a départ gente chama, arrêté que se chama de uma partida sur une certaine distance. uma certa Tu distância. vas devoir fournir un effort intensif Você tem que ter um esforço pour pouvoir arriver au para maximum de ta poder vitesse chegar ao máximo da tua avant velocidade. de franchir la ligne Antes de d'arrivée. chegar até na linha de chegada. Ce n'est pas ce que le Seigneur te Não demande. é isso que o Senhor está te pedindo. Tu peux courir le 100 mètres Você pode correr os 100 metros en 11 secondes em 45. 11 segundos 45. C'est pas ce que le Seigneur te Não é isso que demande. o Senhor está pedindo para você. Il y a ce que l'on appelle également O que a gente chama também les courses de fond. as corridas de fundo. Ce sont des courses qui São durent corridas que vai sur durar 5 km. 5 quilômetros. Comparé à la course Comparado au sprint, ao sprint. la course de fond nécessite ce que l'on A appelle corrida de de fundo, l'endurance. a gente chama isso, a pessoa tem que Pour ter. courir 5 km, il va Para falloir poder que tu correr sois 5 entraîné. quilômetros, você tem que estar. Il va falloir que tu tiennes la route. Você tem que que tu ir tiennes la até o distance. final, você tem que conseguir essa distância. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur te demande. Não é isso que o Senhor está te pedindo. Alléluia. Aleluia. Troisième type de course, c'est Le celle qui terceiro- nous intéresse. O terceiro tipo de corrida é o que nos interessa hoje. Il existe ce que l'on appelle É o un que chama, marathon. que chama de uma maratona. Un marathon, vous A savez, maratona, vocês pour les sabem, professionnels para os qui profissionais font ce type de que course, fazem esse tipo de corrida, ce type de course esse tipo de corrida, se court sur environ essa corrida vai ser mais ou menos 42 000 kilomètres, 42 mil quilômetros 195. e 195. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Que pendant des Que jours, durante dias e dias, jour et nuit, dia e noite, la personne elle est en train de a courir pessoa está ali correndo. jusqu'à arriver à Até 42 Até 195 chegar esses kilomètres. 42.195 quilômetros. Il se peut que la semaine se termine. Isso pode até ser que a la semana se personne soit là termine, encore mas en a train de pessoa courir. está ali ainda continuando a Et correr. là, mon frère, ma E soeur, ali, meu irmão, minha irmã, il te faut non seulement Isso- avoir de l'endurance, você tem que ter não somente a resistência, mais il te faut avoir, alléluia, mas você amen. tem que ter também, Pasteur Edjan me devance. Il te faut également avoir de la tem que ter résistance. também a resistência. Si tu n'as pas ces choses, Se você não tiver essas il coisas, est impossible isso que é tu puisses impossível courir que você possa correr pour la gloire de Dieu. para a glória de Deus. Tu calques maintenant ce marathon E sur você ta vai vie. calcar esta maratona na sua Cela veut vida. dire que depuis que tu as Isso accepté quer le dizer que Seigneur, desde que você aceitou o Senhor Jesus, tu te dois de você tem que courir, correr, courir, correr, courir. correr. Et il n'y a une seule E chose, só tem só uma coisa, plus ou moins deux, mais ou menos duas, qui peuvent arrêter que ta podem course. parar a tua corrida. Le retour du Seigneur A Jésus volta do Senhor Jesus, ou sinon la mort. ou então a morte. Ce qui veut dire que Isso quer dizer o quê? c'est la course de Que é a ta vie. corrida da tua vida. Alléluia. Aleluia. Et tu te dois de prendre cela E você très au tem sérieux. que pegar isso, você tem que tomar isso muito a sério, Il levar ne isso muito faut a pas que sério. tu commences, Não comece que tu aies un point de côté e que você tenha et uma que tu te dorzinha dises je do vais lado reprendre demain. e que você vai dizer, eu vou retomar amanhã. En d'autres termes, quand tu Em outras commences avec palavras, le quando você Seigneur, começa com o Senhor, tu n'as pas le droit de você não t'arrêter tem sur ce direito de chemin. parar neste caminho. Il faut continuer. Você tem que Il continuar. faut Você avancer. tem que Point avançar. de côté ou pas, tu Com avances. dor ou não, você tem que avançar. Alléluia. Aleluia. Prenons la lecture dans le Vamos livre pegar a leitura no livro 1 Corinthiens. de 1 Coríntios. Nous allons voir quelque chose ce E vamos matin. ver algo aqui nesta manhã. 1 Corinthiens au 1 chapitre 9. Coríntios,
no capítulo 9. Nous allons prendre la lecture, frères E et nós sœurs, à tomar partir aqui a leitura du verset a 24. partir do versículo 24. 1 Coríntios 1 Corinthiens 9, verset 24. 9, 24. Merci. 9, 24. Il est écrit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Alléluia. Aleluia. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Amém. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul ici compare Apóstolo Paulo aqui está comparando la vie chrétienne a à vida une cristã course. a uma corrida. Et pour toute personne qui E croit para dans todas le as Seigneur pessoas Jésus, que creem no Senhor Jesus, qui fait du Seigneur Jésus e que son faz Seigneur do et son Senhor Jesus Sauveur, do seu Senhor e seu pour Salvador, toute personne qui se todas as repent pessoas que se et qui arrependem passe par les eaux e du que passa baptême, pelas águas do qui batismo naît de nouveau, e que nascem de novo, sa course a sua commence corrida à partir de começa cet a instant. partir deste momento. Alléluia. Aleluia. Il faut savoir que tant Temos que que tu es saber dans le que monde, enquanto você estiver no mundo, tu es une brebis você é uma ovelha. sans le Seigneur. Sem o Senhor. C'est ce que l'on appelle une brebis É isso que perdue, chama de uma ovelha perdida. une brebis Uma errante. ovelha que está ali Mais à sozinha. partir du moment que Mas le a Seigneur se partir fait do momento connaître à que o toi, Senhor se apresenta a você, tu deviens la brebis du você Seigneur. começa a ser a ovelha do Tu n'es Senhor. plus perdu, Você não está mais mais tu es perdido, retrouvé. mas você foi encontrado. Et tu commences maintenant à E você marcher começa pour la agora gloire a de Dieu. andar para a glória de Deus. Et en tant que brebis du Seigneur, Sendo uma ovelha do Senhor, tu commences à você começa marcher. a andar. Je vais pas dire que tu commences Eu à não vou courir. dizer que você começa a correr, Parce que quand tu viens dans le porque quando Seigneur, você vem até o il y a un Senhor, processus, tem um processo. ce que l'on appelle la O que maturité nós chamamos da spirituelle. maturidade Tu espiritual. commences à recevoir le Você lait começa a receber o leite jusqu'à grandir até crescer, pour pouvoir para recevoir la poder nourriture receber solide. para poder receber o alimento Donc, au sólido. fur et à mesure, Então, tu ne te pouco a rends pas pouco, compte, você não se dá conta, mais alors que tu mas marchais, quando você andava tu te antes, regardes sur le chemin você que estava Jésus a se inauguré olhando naquele caminho que o Senhor et tu inaugurou, vois que tu commences e pas você à pas à começa passo a courir, passo a correr, courir, correr, parce que tu reçois porque você l'instruction, recebe a tu mets en instrução, pratique você coloca et em tu commences à prática, e grandir você dans les voies começa a du crescer Seigneur. nos caminhos do Senhor. Et la Bible nous dit E a Bíblia que, nos diz en tant que chrétien, que, como cristão, sendo cristão, l'Église, elle a a un but, igreja tem um c'est de objetivo courir pour É de pouvoir correr para poder recevoir receber la couronne a coroa incorruptible. incorruptível. C'est le premier prix É o pour tous ceux primeiro et celles qui preço para todos rentreront dans le aqueles royaume. que vão entrar no reino. Alléluia. Aleluia. Cela veut dire que Isso quer dizer que il y a quand même des choses folles dans tem le monde. muitas coisas malucas no mundo. On a toutes sortes de Nós courses. temos todo tipo de corrida Il y a no toutes mundo. sortes de sports. Todo tipo de esporte. Toutes sortes de disciplina compétitions. esportiva, todo tipo de Par moments, competição. certains événements même font Até mesmo- trembler la até terre. Muitos eventos fazem Lorsqu'on parle de estremecer la a terra. Coupe du Monde, E quando a gente fala da, vous da, voyez tout le monde devant son da écran. Copa do Mundo, a gente vê todo Moi, mundo je supporte ali le Brésil. diante das suas Moi, je telas. supporte la France. Ah, eu estou Moi, torcendo ah pela oui, mais França, mon pelo Brasil. joueur, là, Ah, on o meu va vous écraser pour jogador, a cette gente Coupe du vai Monde. acabar com vocês na Copa do Mundo. Não é assim? Tout le monde est Todos là. estão ali. On est tous unis dans un Estamos todos seul et même unidos esprit, no cet mesmo esprit espírito, sportif, esse espírito pour voir esportivo, laquelle des para nations poder, va qual das briller au nações travers de vai cette Coupe brilhar du Monde. através dessa Copa Laquelle do des Mundo. nations Qual das nações finira la vai première, terminar em primeiro lugar? sur la première place No du primeiro podium. lugar do pódio. Não é isso? Tellement de É compétitions. tantas competições. Le Tour de France, A corrida ciclista et da par França. moments vous regardez même, ces choses-là font Até essas l'actualité coisas pendant fazem des as jours, atualidades durante des dias e jours dias. sur votre écran de Muitos télévision. dias ali nas tuas telas de televisão. Vous voulez regarder le Se journal, você quiser olhar o jornal,
Vocês estão vendo On ali? vous parle du sport. Vocês estão vendo? Eles falam do Et j'en esporte. passe, j'en passe, assim. et j'en passe. Mais il y a une course Mas qui tem est uma plus corrida que é importante que muito mais toutes les autres. importante de todas as outras. La course de ta A vie. corrida da tua vida. La course pour le A salut. corrida para a La salvação. course pour A l'éternité. corrida para a eternidade. Laissez-moi vous dire une E chose. deixa eu vos dizer algo. On en parle très peu. E falamos muito pouco disso. Et elle est beaucoup plus E ela é importante muito que la mais Coupe du Monde. importante do que a Copa do Mundo. Elle est beaucoup plus Ela é muito importante mais que le Tour importante cycliste. do que a corrida ciclista. Elle est beaucoup plus Ela é importante que muito le mais Tour de importante Guyane. do que a corrida aqui ciclista da Guiana Francesa. Et on en parle peu. E não falamos muito sobre isso. Alors qu'ici, ça fait Olha que trembler la aqui terre. isso faz estremecer a On te donne terra. comme récompense E te dão une médaille como recompensa uma qui medalha finit par rouiller e que avec vai le se temps. acabar até Tu mesmo reçois un enferrujando gros com o bouquet de tema. fleurs E você recebe um grande qui buquê coûte de combien flores d'argent que custa não sei et quanto. qui avec le temps finit E par com o faner chez tempo toi. vai acabar murchando ali na sua casa. Et le Seigneur, lui, te E o dit, Senhor, ele te cours diz o que? Corre pour une couronne para uma coroa incorruptible. incorruptível. Donc, qui ne se E flétrit que não pas, vai, qui ne que fane vai se pas, acabar, que qui não ne vai rouille murchar, pas. que não vai se enferrujar. L'éternité, les A siècles pourront eternidade, passer. os séculos poderão Elle continuera passar. a brillar E ela vai avec continuar force cette brilhando couronne. com muita força essa coroa. Alléluia. Aleluia. Comment est-ce qu'on court, frères et Como é sœurs? que a gente corre, povo amado? Comment est-ce que tu cours Como é que você está correndo sur le chemin sur lequel nesse Jésus t'appelle? caminho naquele que Jesus está te chamando? Est-ce que tu cours, Será que você corre tu t'arrêtes e você para? et puis tu dis au Seigneur, E você diz ao je Senhor, reprends avec toi eu demain? vou retomar com o Senhor amanhã, tá Ou est-ce que bom? tu es en feu, Ou tu será es que você bouillant está pour le em Seigneur fogo e chamas para et o tu Senhor? continues, E tu você persévères? continua e você persevera. Alléluia. Aleluia. On est exactement au mois de Nós février estamos aqui no mês de fevereiro de l'année 2025. do ano de 2025. Il y a peu, on était en décembre. E tem pouco tempo que estávamos no mês de dezembro. Est-ce que lorsque nous sommes passés Será que quando nós passamos par le nouvel an, no novo ano, nous avons cessé de courir? nós paramos de parar de Non, on correr? continue. Ou a gente On garde le continuamos? rythme. Ou estamos guardando o ritmo? J'invite le peuple dans le Eu livre des Hébreux. Convido o povo no livro de Hebreus. Hébreux au chapitre 12. Hebreus capítulo 12. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 1. Ce chapitre a pour titre dans ma Bible La persévérance au sein des épreuves. Na Bíblia o título é Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Jesus Amen. Au Cristo. verset Amém. 1, il est écrit E no versículo 1. Nous donc aussi, Portanto, nós também, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, pois que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, rejetons tout fardeau deixemos todo embaraço et le péché qui nous enveloppe si e facilement o pecado que tão de perto nos rodeia. et courons avec persévérance E dans la carrière corramos com paciência a carreira qui nous est ouverte. que nos está proposta. Verset 2, regardez ce Versículo qui est 2. écrit. Olha o que está La escrito. première phrase, elle est essentielle A pour primeira tous ceux et celles qui frase courent. é essencial para aqueles que correm. Ayant les regards sur Olhando Jésus, para Jesus, qui suscite la foi autor e consumidor et l'amène à da la fé, perfection. o qual pelo En gozo d'autres termes, la que lhe course estava proposto. que tu es en train de Isso quer courir dizer que a là, corrida que você está on fazendo peut aqui, également la qualifier Nós de podemos- course de la foi. nós podemos qualificar ela como corrida da fé. Et la Bible nous dit que tu dois E a avoir les Bíblia regards nos diz fixés sur que Jésus. você tem que ter os seus olhares fixados em Jesus. En d'autres termes, tu Em outras cours palavras, você corre pour le Seigneur. para o Senhor. Mais la récompense, Mas a recompensa c'est également le é Seigneur. igualmente o Senhor. Et la Bible nous dit E a Bíblia nos diz qu'il suscite la que foi. ele vai suscitar a tua fé. Ça veut dire quoi, Isso frères quer et dizer sœurs? o quê? Que pour toi qui as décidé de Que courir, você que decidiu de correr, cela veut dire que isso quer dizer si tu as foi, que você tiver, se você tiver a tu fé, mets en pratique que você coloca em la prática parole a du palavra Seigneur. do Senhor. Il n'y a que ceux qui ont la foi qui agissent de Somente la sorte. aqueles que têm fé que vai agir dessa Cela maneira. veut dire quoi? Isso quer dizer o Que quê? pendant que tu es Que en train de durante que courir você tous está les jours de ta correndo vie, todos os dias da tua vida, tu vas faire tes courses, tu cours. você
vai fazer compra, você está Tu vas correndo. à ton travail, tu Você cours. vai para o trabalho, você está correndo. Tu viens à l'église, Você tu vem para a cours. igreja, você corre. Tu es chez toi, tu prépares Você le está na tua repas, casa, tu você cours. prepara o almoço ou a comida, você Pourquoi? corre. Parce Por que tu quê? restes dans le Porque standard du ciel. você está no padrão do Tu céu. continues à persévérer Você dans la justice. continua a perseverar na Tu justiça. continues à mettre Você en pratique continua la a parole colocar de em Dieu. prática a palavra de Deus. Donc tu cours. Então você corre. Alléluia. Aleluia. Et tu dois pas E t'abstenir você não pode te abster de mettre la parole de de, Dieu en pratique. de colocar em prática a palavra de Deus. Et tu dois faire également attention à E ceux qui você pourraient tem te que tomar distraire. cuidado também com tudo aquilo que pode te distrair. Parce que si Jésus Porque est se devant Jesus está à et frente que tes regards se e que portent os seus sur lui, olhares estão fixados nele, forcément derrière toi il y a então quelque chose. atrás de você tem algo. Quelque atrás chose de que você. tu as Algo que abandonné você abandonou et qui s'appelle e que se chama le monde. o mundo. Il y a cette louange qui dit Tem la esse croix louvor que devant diz moi. a cruz à minha frente. Ce qui veut dire Jésus Isso devant quer moi. dizer Jesus à minha frente. Le sacrifice de Jésus O devant moi. sacrifício de Jesus à minha frente. Et le monde E derrière o mundo moi. atrás de mim. Mais j'aimerais te dire ce matin Mas eu queria vos dizer nesta manhã que même si tes regards que sont mesmo focalisés que sur o Jésus, teu olhar está focado no Senhor il Jesus, te faut prendre garde você tem que tomar cuidado, parce qu'il y a quelqu'un porque tem alguém qui va faire en sorte à te que vai décourager. fazer de tudo para te desencorajar, te C'est le desanimar. maître des embûches. É o mestre das armadilhas. C'est le maître de la supercherie. É o mestre de golpes. C'est le maître du mensonge. É o mestre da mentira. Son objectif, c'est de te O faire seu tomber. objetivo é de fazer você cair. Son objectif, c'est de faire O en seu sorte à ce que tu objetivo sois totalement Que você découragé. esteja completamente Son desencorajado. objectif, c'est de te faire O seu abandonner objetivo la course. é de fazer você abandonar a corrida. Alléluia. Aleluia. On le voit Nós dans nos vemos journaux. nos jornais. Pour ceux et celles qui sont Para aqueles tellement dans les efforts que intenses, estão nos à un moment esforços donné, le intensos. corps n'en peut E plus. chega um momento que o corpo Les não aguenta personnes en mais. plein dans la As course pessoas estão s'effondrent par ali na terre. corrida e eles caem no chão, de tão cansados. Elles font quoi par la suite? O que é que eles fazem depois? Elles renoncent Eles renunciam, parce qu'elles n'ont plus la porque capacité. elas não têm mais a capacidade. C'est ce que le diable veut faire É avec isso que o chacun diabo d'entre quer nous. fazer com cada um de nós. Il veut t'épuiser Ele quer sur te le cansar chemin. no caminho. Mais si tu Mas regardes se à você Jésus, olhar para Jesus, tu as tout ce qu'il faut você pour tem pouvoir tudo aquilo résister. para poder resistir. La Bible dit quoi? A Bíblia diz: Résister au resista diable. ao diabo Et e ele vai il fuira ele loin vai de vous. fugir longe de vós. Mais il y en a, frères et sœurs, Mas tem muitos que se laissent tromper. se deixam enganar. Des personnes qui ont commencé à Pessoas courir que bien começaram avant a nous, correr até mesmo antes de nós, qui sont venus, qui nous ont que prêché la vieram, que foi, pregaram a fé, qui nous ont prêché le que nos royaume avec pregaram o force et reino puissance, com força e poder, et qui aujourd'hui e que hoje se sont détournés du se Seigneur. desviaram do Senhor. Comment est-ce Como possible? é possível? Venez avec moi, frères et Venham sœurs, comigo, irmãos e irmãs, dans le livre de Galates. no livro de Gálatas. Galates au chapitre 5. Gálatas capítulo 5. Et vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit E aqui vejo o que o apóstolo Paulo diz au peuple de Galates. ao povo de Gálatas. Dans Galates 5, Gálatas capítulo 5 verset 7, e versículo 7. il est écrit: vous couriez bien. Corrieis bem. En d'autres termes, Em outras palavras, le peuple de Galates o povo de Gálatas que Paul a évangélisé, que Paulo evangelizou, qui ont été instruits dans les voies que du foram Seigneur, instruídos nos caminhos do qui Senhor, ont cru que creram et qui ont reçu e Jésus que comme leur receberam Seigneur et leur Jesus Sauveur. como Senhor e Salvador. Ils ont reçu la parole Eles dans leur receberam a cœur. palavra nos seus corações. Et ils ont commencé à pratiquer la Eles justice. começaram a praticar a justiça. Ils ont commencé à Eles courir. começaram a correr. Lorsque Paul a Quando commencé Paulo à leur prêcher, começou a pregar para eles,
Et regardez E après ce olhem qui se aqui o que passe. foi que aconteceu depois. Vous couriez bien, leur dit Corrieis Paul. bem, disse Paulo. Mais qui vous a arrêté Quem vos impediu pour vous empêcher d'obéir à la para que vérité? não obedeçais à verdade? Cette influence ne vient pas de celui qui vous Essa appelle. persuasão não vem daquele que vos chamou. En d'autres termes, Em outras si palavras, tu ne fais pas attention se lorsque você tu não cours, tomar cuidado quando você está correndo, tu peux rapidement Você pode te détourner de la course. rapidamente se desviar. Et pourtant, tu es en train de courir E toujours, hein, portanto você está correndo ali, mais pas sur le mas chemin du não no Seigneur. caminho do Senhor. Tu t'es totalement Você totalmente détourné, desviou, perdu. perdeu. Et lorsque cela arrive, E vous quando savez isso ce qui se acontece, o passe? que é que acontece aqui? Il y a un moyen de revenir. Tem um meio para voltar. Et le Seigneur nous dit quoi? E o Senhor nos diz o quê? Il nous exhorte, il nous Ele donne nos la exorta, solution. ele nos dá a solução. Ele nos dá a Alors bien sûr, solução. on va nous dire oui, il faut te Pode repentir, dizer, il faut, tem que se c'est arrepender, vrai. é verdade, Mais avant sim. de te Mas repentir, il faut antes de se déjà prendre arrepender, conscience. você tem que se Et la conscientizar. Bible te dit, E a Bíblia te diz, prends donc conscience de là où tu es. a Bíblia Tombé. diz, lembre de onde você caiu, se lembra de onde você caiu. Et alors que tu as pris E conscience, quando você tomou essa alors consciência, que tu as e vu, quando você viu, c'est à ce moment é que tu neste rentres dans la momento que repentance. você vai entrar no arrependimento. Alléluia. Aleluia. Le but principal de l'Église, O objetivo principal da igreja c'est d'entrer dans le é de royaume. entrar no reino. Si on est là ce matin Se pour estamos pouvoir aqui nesta recevoir manhã para l'instruction, receber a instrução, c'est pour une seule chose, é só rentrer dans le por royaume. um único objetivo é de pour entrar no pouvoir reino. É para gagner poder cette couronne ganhar esta incorruptible. coroa C'est incorruptível. pour pouvoir É para gagner poder ganhar la vie a éternelle. vida eterna. C'est pour pouvoir É avoir para une poder vie sans ter douleur, uma vida sans sem dor, souffrance. sem sofrimento. C'est parce qu'on a É ajouté porque foi. nós acrescentamos à a toutes les fé promesses a du todas Seigneur. as promessas do Senhor. Alors on se lève, Ora, então a gente se levanta Et on court. e a gente corre. on court, frères et Corre. sœurs. Et j'aimerais te dire que E eu queria oh, vos combien dizer même le que diable o se lève quanto, contre toi, mesmo que o diabo se levante contra você, sur ce chemin-là, mon neste frère, ma sœur, caminho, tu meu n'es irmão, pas minha irmã, seul. você não está sozinho. Il y a le Tem consolateur o qui est là avec Consolador nous. que está com você. Et la mission du E a missão do consolateur, Consolador c'est d'aider é de l'Église ajudar a igreja à faire face a fazer face, aux épreuves du a diable, enfrentar à o diabo, surmonter les a épreuves poder et à sortir e sair victorieux vitorioso de ce chemin, deste caminho, de ces épreuves. dessas provas. Tu n'es pas seul. Você não está Il y a só. quelqu'un qui t'exhorte. Tem alguém que está Il te y a quelqu'un qui exortando. te fortifie. Tem alguém que está te Tout comme lorsque fortalecendo. Moïse a dû Mesmo como passer le Moisés flambeau à Josué. passou para Josué. L'ange de l'Éternel a dit à O anjo do Josué, Eterno Deus diz a Josué: fortifie-toi et prends fortaleça courage. e tome coragem. Il en est de même Se pour fortaleça e chacun seja d'entre corajoso. nous. É a mesma coisa para nós aqui. Se Fortifiez-vous fortaleça et prenez courage. e seja corajoso. Nous savons que la course n'est pas Nós facile, sabemos que a corrida não é fácil. mais le Seigneur vous dit Mas o prenez Senhor courage. vos diz: Je seja suis avec corajoso, vous. eu estou convosco. Alléluia. Nous allons prendre un dernier passage Nós vamos pegar aqui uma última passagem avant de conclure qui se trouve dans le livre de antes 2 de concluir Timothée. no livro de 2 Timothée. 2 Timóteo. Parce que, Porque, comme l'a dit le pasteur CJ, como a pastora Cidi falou, avant de remettre le micro, antes de me la dar place, o de micro, céder la place, antes de me ceder este lugar, bien que tu sois chrétien, mesmo que você sendo cristão, peu importe não de là où importa tu viens, de lá onde você vem, tu ne peux pas vivre ta foi comme Você não- tu le désires. você não pode viver a sua fé como você deseja. Si tu vis ta foi Se você viver a sua fé selon tes propres prescriptions, segundo as suas próprias prescrições, selon tes propres recommandations, segundo as suas próprias recomendações, comme on dit même, pour certaines personnes, elles até veulent mesmo muitas sélectionner pessoas selecionar ce qui leur plaît, aquilo que lhe agrada, ce qui leur convient aquilo que convém a dans la ela, parole de Dieu. na palavra de Deus. Et tout ce qui ne va pas dans leur E sens, tudo aquilo que não vai on ne na sua veut direção, pas en entendre não parler. queremos nem sequer ouvir falar. On prend la main et on Pegamos a mão écarte ça de E côté. a gente coloca isso de lado.
À partir du moment que tu A fais partir do cela, momento que você faz esse tipo de coisa, mon frère, ma soeur, ô, tu es meu irmão, déjà minha irmã, hors você já course. está fora da corrida. 2 Timothée au 2 chapitre 2. Timóteo, capítulo 2. Nous allons prendre la lecture à partir Vamos du pegar a leitura a partir verset do versículo 5. 5. Regardez ce qui est écrit. Dès l'annonce, dès le commencement de ce verset, Do começo desse versículo, le temps est déjà o donné. tempo aqui já está dado. Et l'athlète, nous dit la parole, Igualmente o atleta, nos diz a palavra, n'est pas couronné não é coroado s'il n'a pas combattu se não lutar suivant segundo les règles. as normas. En d'autres termes, Em outras même palavras, ici-bas, mesmo aqui embaixo, pour les aqui, sprinteurs, para o sprint, pour les aquele footballeurs, sprint, aquele jogador de vous futebol, voyez que certains você vê que muitos, veulent déroger eles querem aux règles établies. sair da norma S'ils se estabelecida. font prendre, E se eles foram pegos, c'est la isso disqualification vai ser, eles directe, vão ser desqualificados diretamente. expulsés. Eles vão ser expulsos. Il y en a pour tricher qui vont E jusqu'à tem se muitos doper, até que normalmente eles até se dopam. qui prennent des produits dans E que leur eles sang, tomam produtos dans leur corps pour no pouvoir corpo être deles plus endurants, para plus poder ser performants. mais resistentes. Quand une analyse sanguine est faite et que les résultats E tombent, quando a análise sanguínea é feita e bien temos o qu'elles aient resultado, été mesmo que couronnées, eles foram coroados, victorieuses, mesmo se eles foram vitoriosos, on leur retire leur eles titre retiram o título deles et leur e as récompense. recompensas também. Alléluia. Aleluia. Donc, tu peux être Você disqualifié pode ser desqualificado en étant sur le chemin du Seigneur. estando no caminho do Senhor. Et pourtant, nous dit la Bible, E, portanto, a Bíblia nos diz: vous avez commencé vocês par l'esprit. começaram com o Espírito Voulez-vous maintenant finir e par la agora chair? vocês querem terminar com a carne. Donc le Seigneur peut retirer O la Senhor récompense. pode retirar a recompensa. Et j'aimerais te dire E quelque eu queria chose ce vos dizer matin. algo nesta manhã. Lorsqu'on voit les courses Quando vemos as corridas qui sont que planifiées, são planificadas, agendadas, que ce soit pour les Jeux que Olympiques, sejam para os Jogos Olímpicos, que ce soit ou les Jeux de la os nation, Jogos das Nações, qui c'est qui définit le quem é que circuit? definissem? Quem que define Le circuit, o le circuito, trajet. o trajeto? Quem C'est é? bien les personnes São as responsables pessoas de l'événement. responsáveis do evento. Alléluia. Aleluia. Ça veut dire que lorsque Isso quer toi, dizer que athlète quando você que é confirmé, atleta confirmado, licencié, que você tem tu uma arrives sur le licenciatura, circuit, você chega ali no tu circuito, peux pas aller voir les organisateurs você et não leur dire pode ver os il y a un organizadores problème e ver là, aqui tem um faut problema, changer le tem circuit, que je ne suis pas mudar o d'accord avec circuito, ça. eu não tô de acordo com T'as isso. pas le droit de faire Você ça. não tem direito de fazer La isso. seule chose qu'on te A demande en única tant que coisa que eu vou coureur, te pedir como corredor, você c'est de que te corre, présenter et de é de se courir apresentar e de correr. selon le trajet qui a été Segundo o établi. trajeto que foi estabelecido. Ce qui veut dire que Isso lorsque quer tu cours dizer pour que Dieu, quando você corre para Deus, le chemin qui a o été caminho que tracé, foi traçado, Dieu l'a déjà Deus tracé. já traçou esse Tu peux caminho. pas le changer. Você não pode mudar. T'as pas le droit de Você faire não ça. tem o direito de fazer isso. Alléluia. Aleluia. T'as pas le droit de changer la course. Você não tem direito de mudar, de trocar T'as pas le a droit de corrida. prendre de raccourcis. Você não tem o direito de ir pegar um outro caminho. Si tu agis comme cela, E se você agir assim, et crois-moi bien, pode acreditar, viu? croyez-moi bien, frères et sœurs, Acredite em mim o que eu vou dizer. la Bible est A certaine. Bíblia está muito C'est la certa. vérité, c'est la É a parole de verdade, Dieu. é a palavra de La Deus. Bible dit bien, tu peux A tromper Bíblia l'homme, diz que você pode enganar o mais tu homem, ne peux pas tromper mas você Dieu. não pode enganar a Deus. Donc si tu prends ton Então, raccourci, se você pegar o teu atalho, sois sûr que Dieu t'éjectera pode ter automatiquement. certeza que Deus vai te expulsar automaticamente. Alléluia. Aleluia. Vai te rejeitar automaticamente. Aujourd'hui sur ce chemin, E hoje neste caminho, on l'a vu, il y a un ennemi nós vimos existe um inimigo qui fait en sorte que faz de tudo à te décourager. para te desanimar, te desencorajar. Mais mon frère, ma sœur, Oh, meu irmão, minha irmã,
il y a toutes sortes de choses qui sont Tem mises en todo place tipo de coisa que está sendo pour pouvoir implementada faire en sorte para que nós à possamos, ce que le chrétien, para que o cristão, à ce que l'Église para que elle-même a igreja, a igreja tombe et se détourne du Seigneur. caia e se desvie do Senhor. Le système de ce monde O ne nous est pas sistema favorable deste sur le mundo chemin que nous não é avons choisi. favorável para nós que escolhemos esse caminho. L'environnement Todo o que te rodeia ne nous est pas favorable sur não le nos chemin que nous favorece avons o choisi. caminho que nós escolhemos. Persécutés, Perseguidos, on doit continuer. nós temos que continuar. Pointés du doigt, As moqués, pessoas estão ali te apontando On doit de dedo, continuer a courir. te apontando de dedo e até mesmo te caluniando, você tem que continuar. et j'aimerais vous dire, c'est Eu sur queria cette vos parole dizer que aqui je nesta conclue. palavra que eu vou concluir. En tant que chrétien, Como cristão, l'Église, a igreja, le croyant, o cristão, le chrétien o cristão ne peut pas se permettre não à l'heure pode d'aujourd'hui hoje, nessa hora, de perdre cette de course. perder essa corrida. Parce que si tu viens à Porque la se perdre, você vier a perder, les conséquences seront as dramatiques. consequências vão ser dramáticas. Il n'y a rien dans ce monde Não existe nada neste qui soit mundo équivalent que é equivalente aux promesses et aux às récompenses qui nous promessas attendent e às en haut. recompensas que nos esperam lá em cima. Alors frères et sœurs, Então, meus courez irmãos e irmãs, corram pour la gloire de para a Dieu. glória de Deus. Alléluia. Aleluia. Que le nom du Seigneur Causa do Senhor. Et vraiment, E le realmente, Seigneur nous parle en o ce Senhor nos matin. fala nesta manhã. Persévérons, Vamos soyons perseverar. endurants. Vamos ser resistentes. Nous ne connaissons ni le Não jour ni conhecemos nem l'heure, o dia nem a hora, mais nous devons être mas nós prêts. temos que estar Le Seigneur, prontos. Você está correndo? Alléluia. Aleluia. Es-tu toujours dans la Ou course? você ainda está nessa corrida? Ce n'est pas facile. Não é fácil. Il y a des attaques. Existem ataques. Il y a ton corps qui est Tem o fatigué. teu corpo que está cansado. Il y a le temps, la Tem météo. o tempo, a meteorologia também. Tu as mal aux pieds. Você está com Tu as le dor point no de côté. pé, você está com dor Tu es découragé. nas costas, está Mais le desencorajado. Saint-Esprit est là Mas o Espírito Santo está pour aqui t'encourager. para te encorajar. Et ce qui est merveilleux, comme E a o que dit é le pasteur maravilhoso, Maxime, como diz o pastor Maxime, nous sommes unis. nós estamos unidos. Et donc, pendant que tu es en train de courir Então, enquanto você está la correndo course de ta vie, a corrida da à tua côté vida, de toi, e ao teu lado, tu as des frères et sœurs você tem irmãos e qui sont irmãs également en train de courir que estão também correndo leur propre course. a corrida deles. Alors lorsque tu regardes, Então, quando você par olha, moment j'ai ma sœur qui em m'encourage, muitos momentos tem a minha irmã ali que me encoraja, j'ai mon frère qui tem o meu m'encourage. irmão ali que está me encorajando também. Alléluia. Aleluia. J'ai mon pasteur qui Tem o meu m'encourage, le pastor Seigneur que me archevêque et encoraja. le bishop qui Tem nous também encouragent. o Senhor archevêque também que me encoraja, minha Aleluia. bispa que me encoraja. La communion A fraternelle. comunhão fraterna. Nous sommes un dans un lien Nós d'amour. somos um só numa ligação de amor. Nous ne sommes pas là pour juger comment tu cours. Nós estamos aqui para julgar você como você está correndo. Nous sommes là pour nous supporter Nós les uns estamos les aqui autres. para poder estarmos juntos e se encorajar uns aos Comme le outros. dit la parole de Dieu. Como diz a palavra de Deus. Amen. Amém. Soyez bénis, peuple de Dieu. Sejam Nous abençoados, allons povo de Deus. prier. E nós vamos orar. Je vous invite à vous Eu mettre vos debout. convido a ficarem de pé. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ce moment puissant, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses encore, Seigneur, visiter ton peuple, que tu puisses le fortifier dans cette course, afin que, Seigneur mon Dieu, personne ne puisse abandonner, mais qu'au contraire, il puisse persévérer. Nous savons que le chemin est resserré et que la porte est étroite pour aller dans le royaume de Dieu. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, durant cette course, que tu puisses continuer à nous dépouiller pour que nous puissions passer par cette porte et gagner la coupe au nom de Jésus. Que tu puisses bénir ton peuple, que tu puisses continuer à visiter les cœurs, les foyers, Seigneur mon Dieu, les familles. Et que nous puissions toujours avoir, Seigneur, cette résilience, peu importe les situations, pour continuer de courir, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous vous encourageons, nous nous encourageons. Nous devons tenir ferme. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Alléluia. Soyez bénis.